Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no canal da CBM para trazer uma palestra importante para que a gente possa refletir. Hoje vou falar sobre a importância da infância. É claro que esse tema ele é extenso. A doutrina fala bastante sobre o assunto, a gente encontra várias obras, incluindo a própria codificação, tratando do assunto. Hoje eu vou trazer aqui um apanhado baseado bastante no livro O Consolador do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, para que a gente possa fazer uma reflexão em torno da infância. Primeiro começamos a pensar aqui, como que funciona hoje a nossa família, né? Nós passamos um tempo maior no trabalho, tem o tempo de deslocamento até o trabalho, depois permanecemos bastante tempo no nosso ambiente de trabalho, depois mais o tempo de deslocamento para voltar para casa. São muitas horas fora, muitas horas longe do convívio familiar. E quando nós retornamos para nossa casa, nós, por exemplo, vamos fazer a nossa refeição na TV, ou nos isolamos no nosso quarto, e acabamos por não aproveitar aqueles momentos que nós temos com a nossa família, para que a gente possa ali conversar, bater um papo, verificar como foi o dia de cada um. Olha essa imagem. Ela retrata aqui o ano de 1985, como que eram as refeições familiares, e o ano de 2015, todo mundo sentado no sofá, mexendo num celular, mexendo num tablet. Eu tenho na minha memória, na minha infância, lembrança de de reunir a família, né, no quintal dos meus avós. Inclusive eu morei um tempo no quintal dos meus avós paternos e a família se reunia, montava-se pranchas no quintal, fazia-se então uma mesa bem extensa, e reunia a família ali num domingo para almoçar. Isso com o tempo foi se perdendo, né? Hoje as famílias se reúnem em torno da tecnologia. E vejam aqui que interessante que até o cachorro está usando ali o tablet, né, o telefone. Esse momento da refeição com a família é um momento de suma importância. Um momento onde que nós pais, por exemplo, podemos conversar com o nosso filho para verificar se de repente ele está com algum problema, com alguma dificuldade, com simples perguntas que possamos fazer ali naquele momento. O momento da interação entre esposo, esposa, filhos, e nós devemos aproveitar. Na minha casa, por exemplo, a minha esposa faz questão que nós façamos as refeições juntos. Como trabalho, acabo fazendo as refeições, o jantar. Mas agora, em época de quarentena, que eu estou trabalhando em casa, no home office, eu tenho oportunidade de também estar presente no almoço. E é muito importante, acredito que eu vou sentir falta disso, porque é um momento ali de convivência. Agora vamos para a primeira pergunta que eu selecionei, que eu separei do livro O Consolador. É a pergunta 175. Para quem não conhece esse livro, um livro de perguntas e respostas, perguntas direcionadas ao Espírito Emmanuel, respondidas por ele, e a psicografia do Chico Xavier. Essa primeira pergunta diz o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Ou seja, a organização familiar que nós temos hoje aqui, a nossa família, ela se organizou no plano espiritual antes de projetar-se aqui na Terra? Interessante que a resposta é: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Veja que interessante. Emmanuel está nos dizendo aqui que sim, as famílias se organizam na espiritualidade. Nós nos combinamos no plano espiritual a nossa vinda para a Terra como pai, mãe, filho, irmãos. Nós nos combinamos com o objetivo de desenvolver aqui uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva, como diz Emmanuel, para que possamos, enquanto família, um auxiliar o outro no seu aprimoramento, na sua evolução, no seu crescimento. Por isso não adianta nós reclamarmos do nosso parente, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, dizendo muitas vezes, né, puxa, eu não pedi essa família, pediu, você combinou.
Temos a família que temos porque precisamos dela. Estamos juntos para que um auxilie o outro a melhorar. Hoje as nossas famílias têm constituições muito diferentes, né? Aqui essa imagem eu não vou me aprofundar nesse tema, é um tema para uma outra oportunidade, mas as nossas famílias não são mais o pai, a mãe e o filho. Nós temos família de 2 pais, de 2 mães, a família que só tem o pai ou só tem a mãe, a família onde os avós fazem o papel do pai e da mãe. E é importante que nós pensemos nisso, porque ainda assim é uma família e organizada no plano espiritual. Ainda com Emmanuel, no livro Consolador, na questão 110, ele diz, pergunta-se, né, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Estamos aqui na Terra encarnados. Qual a melhor escola que prepara essas almas para crescer, para evoluir? E a resposta é bem simples. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O lar, a família, são de fundamental importância para que a criatura aprenda ali vivendo no micro, aquela micro sociedade, viver na macro sociedade. Vamos falar mais sobre isso. Aqui ainda temos uma segunda parte dessa pergunta. A resposta é: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então a sociedade faz um cidadão, dá educação, dá o trabalho, mas o caráter é na família, através do exemplo do pai e da mãe, dos irmãos, do vô, da avó, dos tios, de todos aqueles que podem servir de exemplo na educação de uma criança. Não é só a responsabilidade do pai e da mãe, mas todos aqueles que convivem com aquela criança. E nós agora estamos não só falando da família, mas da educação da alma que está reencarnada, e por isso estamos pensando na criança. Todo aquele que pode servir de exemplo para aquela criança é responsável pela formação moral dela. Aqui nós vamos fazer uma comparação entre família e um laboratório. Isso foi tirado do livro Desafios da Vida Familiar, do médium Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. E lá ele diz o seguinte: o que é a família? A família, no dicionário, diz que são as criaturas geralmente aparentadas que vivem juntas. Inclui-se aí pai, mãe, avô, avó, irmãos, tio, tia, até a sogra, o sogro. E ele compara a família como um laboratório. Um laboratório, quando ele começa a estudar, por exemplo, e buscar a cura de algum mal, como nós estamos agora aqui com vários laboratórios buscando a cura do coronavírus, do Covid-19, ele faz vários testes. Ele combina substâncias e vai misturando uma com a outra para que elas reajam entre si, para que ali talvez cheguemos a uma situação de cura, de vacina, de remédio. Interessante que a família é da mesma forma. Somos então criaturas vivendo juntas, testando, reagindo, combinando uma com as outras para que busquemos a nossa cura. E a cura, é claro, que é moral, porque enquanto espíritos eternos que somos, já vivemos juntos. E quem sabe se não erramos uns com os outros, que não falhamos uns com os outros e hoje estamos juntos para reparar, para consertar, ou para que possamos trazer uma criatura para junto de nós, uma que está atrasada, que está ficando para trás. E nessa reunião familiar, acabamos por funcionar como um laboratório. Só que às vezes o laboratório, se ele mistura uma substância química com outra que não deveria misturar, pode acontecer uma explosão. E na nossa família também não é diferente. Nós temos às vezes criaturas explosivas, são aquelas criaturas que nos dão trabalho, que nos causam preocupação, que tiram o sono de muitas mães e fazem os pais perderem os seus cabelos. Mas esse espírito que está nessa família, ele é importante porque fará a família se movimentar, buscar a sua melhora, e fará também
com que essa família se preocupe com essa criatura para que o auxilie, para que ele evolua e progrida. Vamos falar um pouquinho sobre o lar, porque nós falamos sobre a família e o lar é diferente. Quando nós falamos aqui muito sobre família, né? Primeiro, família são as criaturas geralmente aparentadas que vivem juntas. Casa é a estrutura material, a estrutura física onde vivem essas famílias. E uma família pode não ter uma casa e ainda assim é uma família. Porque nós temos pessoas, infelizmente, que vivem em situação de rua e elas não têm uma casa, mas ainda assim são família porque estão ali juntas. Já o lar é diferente. O lar é um sentimento. É o sentimento de sentir-se seguro, de sentir-se num ambiente com harmonia, com equilíbrio. Por isso que a gente diz lar, doce lar, porque é um lar que nos traz ternura, doçura, quando ele é harmônico e equilibrado. Então, o lar é uma conquista das criaturas que vivem juntas quanto família. Elas alcançam aquele sentimento, aquele equilíbrio, aquela harmonia, vivendo juntos, e eles podem dizer que eles possuem um lar. É diferente de casa. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos diz: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, a família não tem tanta importância mais. Lembra que eu disse que aprendemos na família, que a nossa micro-sociedade é viver na macro-sociedade? Pensando nisso, veja a resposta do Livro dos Espíritos: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescer quer dizer tornar mais intenso. Então, se a família não tivesse tanta importância, o egoísmo tomaria conta, porque enquanto vivemos em família, aprendemos uns com os outros a dividir, a repartir, a ceder. Isso vai combatendo, o egoísmo que está em nós, o orgulho que está em nós. Nessa família, que é a micro-sociedade, nos preparamos para a sociedade, macro-sociedade, para a família universal. As crianças, elas copiam, né, o que os seus pais fazem, que suas mães fazem. As crianças se espelham nas ações dos adultos, e os adultos aqui não precisam ser, como eu disse anteriormente, somente os pais, podem ser os irmãos mais velhos, um tio, um primo. Elas se espelham e elas copiam aquilo que elas veem, elas absorvem aquilo que elas estão olhando, estão captando. E nós precisamos ter muito cuidado com o exemplo que nós estamos dando, porque afinal de contas, as crianças veem, crianças fazem. Então a nossa influência precisa ser positiva. Positiva. Pergunta 108 do livro Consolador: onde a base mais elevada para os métodos de educação? Qual que é a base que serve para um método de educação que seja eficiente, que seja elevado para preparar o caráter das criaturas? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda educação no Sagrado Instituto da Família. Emmanuel novamente vem nos dizer que essa base para esta educação está dentro da nossa família. Pergunta 109 do livro Consolador: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Resposta: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. E o Emmanuel vai mais longe, ele explica: até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Ou seja, a criança até os 7 anos é muito mais propícia a captar os exemplos, os ensinamentos que lhe são passados. O caráter dela ainda não se manifestou em sua totalidade, ela não demonstrou ainda quem ela é. É como, vamos brincar, dizer que ela ainda está com o pé na espiritualidade. E nessa fase da infância, nós devemos aproveitar para dar valores para elas.
Ainda na resposta a essa pergunta, suas recordações do plano espiritual são por isso mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Repetindo, o que eu disse, o pai e a mãe, ou todo aquele que pode servir de exemplo na educação de uma criança, precisa, então, aproveitar esse momento e servir de referência moral para essa criatura. Nós devemos nos preocupar, sim, com o alimento para o corpo dos nossos filhos, com a parte material, com a vestimenta, com a boa escola, com o curso, com a educação. Vamos dar um curso de idiomas, de informática, vamos colocar nosso filho para praticar esporte, vamos nos preocupar com a parte material, alimentar o corpo. Mas nós não podemos descuidar de alimentar o espírito, de trazer essa criança para uma religião, de trazê-la para a evangelização infantil, de fazer o evangelho no lar com ela, de fazer uma prece quando ela for dormir, de ensinar as primeiras noções de Deus, de Jesus para essa criança, porque agora, neste momento, que ela vai absorver isso e nunca mais vai se esquecer. Pergunta 189 do livro Consolador. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Veja que aqui é uma pergunta direcionada à mãe. O que deve fazer essa mãe para cumprir sua tarefa e conduzi-los a seus filhos para a verdade? E vale lembrar aqui que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também temos que a missão dos pais é aproximar os filhos de Deus. E a pergunta é direcionada para a mãe no mesmo sentido. E a resposta é: a mãe terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos primeiramente são filhos de Deus. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam, ou seja, auxilia no desenvolvimento moral dessa criatura, mas saiba que ele terá a sua própria jornada a seguir, seus caminhos para trilhar, seus desafios para superar. Mas se você fez seu trabalho, foi uma boa referência, um bom exemplo, ensinou, disciplinou, ele então terá capacidade para vencer. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Aqui a pergunta é a seguinte, resumindo ela: eu devo dar uma religião para o meu filho ou deixo ele escolher qual ele quer? Inclusive essa pergunta foi feita também para o Divaldo Franco, evangelizar ou não, levar para a evangelização ou não. E o Divaldo, vou ler aqui a resposta do Emmanuel, mas o Divaldo ele comenta que quem não tem referência na sua vida, posteriormente não vai ter como decidir o que seguir, não vai ter capacidade para escolher. Emmanuel ele responde o seguinte: o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Qual religião, então, eu vou levar o meu filho? A resposta é fácil. Aquela que você segue, aquela que você escolheu para você, aquela que te faz bem, aquela onde você encontrou as respostas para suas dúvidas, para os seus questionamentos. Sou espírita, o espiritismo me esclarece, me consola, então eu levo meu filho para a doutrina espírita, levo ele para a evangelização infantil, para a mocidade, porque não levo na palestra, presenteio ele com algum livro que seja de acordo com a sua idade e discuto com ele, inclusive, a leitura desse livro. E assim eu vou preparando o meu filho para ser um homem de bem. Como construir uma família de valores? Colocando mãos na massa. Aqui é o momento de dizermos que não podemos ficar na inatividade.
É preciso que busquemos os valores. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, ninguém vem até Deus senão por mim, porque Ele está com Deus. Aquele que é responsável por uma família, ele não pode querer que os seus filhos ou os seus familiares busquem algo que vai favorecê-los, que vai ajudá-los moralmente, mas ele precisa também colocar isso no caminho, ele precisa ser a referência. Não basta, enquanto pais espíritas, levarmos nossos filhos para a evangelização, por exemplo, e deixarmos eles lá e não participarmos. É preciso que a gente também estude, que a gente também aprenda, para que nós possamos servir de referência. Os pais devem ensinar seus filhos pelo exemplo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso está em Salomão, no Provérbios 22:6. Provérbios de Salomão 22:6, capítulo 22, versículo 6. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá do bem. Isso está no capítulo 10, no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu particularmente adoro essa frase. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá do bem. Nós precisamos ter muita preocupação com que tipo de exemplo que nós estamos dando. Nós somos criaturas falhas, nós vamos errar, mas nós hoje estamos na fase do meditar, do refletir sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida, naquilo que podemos realizar, fazer e deixar de legado para aqueles que estão hoje conosco. Pensemos de que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier perder sua alma. Vamos sim nos preocupar em dar o que for de melhor para o nosso filho, pensando em matéria, melhor escola, o melhor curso, as melhores roupas, a viagem, o lazer, não tem problema. Nós precisamos disso, mas não vamos descuidar dos valores morais que eles precisam. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Deus vai perguntar: eu te confiei esses espíritos nesta encarnação como seus filhos, ou netos, sobrinhos, não importa. Você tinha responsabilidade. E o que você fez? E aqui ao momento eu vou divulgar a nossa evangelização da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Felizmente nossa casa está fechada devido à pandemia, mas a nossa evangelização continua funcionando por videoconferência. Nós nos reunimos todos os sábados às 10 horas, uma horinha só de encontro, e temos as turmas de 4 a 6 anos dos iniciantes, de 7 a 10 dos intermediários, de 11 a 13 da pré-mocidade e de 14 em diante da mocidade. Nós continuamos nos reunindo, ainda que por videoconferência, mas é um momento importante de discussões em torno do Evangelho, da doutrina, ou mesmo aplicando tudo isso ao que está acontecendo no nosso mundo, o que estamos vivenciando. Então nós fazemos discussões e reflexões importantes, e é um momento também de aproveitarmos ali para nos vermos por vídeo, para nos ouvirmos, para matar a saudade e para aprender. E os pais também têm o seu momento nesse trabalho. Nós estamos a cada 15 dias, toda sexta-feira, reunindo o grupo de pais para que nós possamos conversar. Aqui é um material de divulgação que foi criado antes da pandemia, então aqui tem dia e horário que não é o atual que nós estamos praticando. Hoje nós nos reunimos a cada 15 dias, nas sextas-feiras, das 20h30 às 21h30, também discutindo vários temas aí relacionados à doutrina, ao Evangelho e à nossa vida. Para maiores informações, vocês podem acessar o site da nossa casa, www.cbm.com.br, e lá vocês vão encontrar informações e como acessar esses grupos. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder passar essa mensagem e que nós possamos ter momentos de reflexão, não só aqui durante esse vídeo, mas também façamos boas leituras, assistimos outros canais, para que nós possamos melhorar, para que possamos aproveitar esse momento que estamos na nossa casa, com a nossa família, para aprender e crescer. Obrigado, até a próxima.